quando nós descobrimos que o problema somos nós e passamos a viver um amor pleno e absoluto em Cristo. Nós podemos alcançar muita gente que não conhece a Cristo, ser ponte para muita gente alcançar a Cristo. Amém? Uma das coisas muito poderosas que o Senhor tem feito com a gente é que a gente possa entender o novo nascimento. Hoje pela manhã, a Vicentina me mandou uma mensagem no WhatsApp e eu respondi a ela. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ela mandou uma passagem que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Essa certeza é: tendo nascido não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Então nós estamos falando de uma palavra que vive e permanece. Então nós temos e eu respondi para esse versículo, entre outros, do novo nascimento, é a maior revelação a ser entendida pelos homens. Quando temos a certeza de quem somos filhos, quem é o nosso Pai, nós entendemos e sabemos o privilégio que é ter um Pai todo-poderoso. Porque muitas vezes na escola, né? Na briguinha de escola, porque eu fui maestro em briguinha de escola, né? Então eu posso falar isso bastante, né? Aí, é mais ou menos assim. Imagina, hein, Bruno? Cada um tá com um tombo. É mais ou menos. Então essa... Isso meu pai trabalhava, né, na escola, mas trabalha. Então a gente entende que aí a gente dava uma briga, né, e pegava um maior que a gente para bater, né, batia na gente, aí o choreiro, aquela griteira, não tem nada não, vou contar pro meu pai. Né? Então eu vou contar pro meu pai. Então a gente tem que ter essa certeza que hoje, quando o mundo faz alguma coisa para nós, onde nós não temos para quem reclamar, porque já somos grandes, já somos velhos, né? Mas a gente tem um Pai que Ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos dizer: eu vou contar para o meu Pai. E qual que é a forma de contar para o meu Pai? A forma de contar para o meu Pai é em oração. A hora que eu me ajoelho, que eu falo com Ele, eu abro meu coração, mostro o meu coração para o Senhor e falo para Ele: Senhor, olha o que fizeram comigo. Olha o que fizeram comigo. Então, nesse momento, o Senhor, Ele é capaz de falar assim: meu filho, eu vou te defender. Eu vou te justificar. Eu vou te exaltar. Eu vou te honrar. Então esse é o privilégio de falar: eu vou contar para o meu Pai. Você está fazendo judiação comigo? Não tem problema nenhum não. Eu vou orar para você e vou contar para o meu Pai. Então, justiça que venha dele. Ele sabe fazer justiça. Nós, no mínimo, queremos pegar e dar um tim pinga colombo, cada tapa um tombo, né? Então esse aí, isso não vai resolver nada. Na sexta-feira passada, o Bruno trouxe uma palavra para nós que foi algo maravilhoso, algo que mexeu demais com a estrutura, com os pensamentos da igreja, que isso no sábado eu e a Silmara ficamos retomando a palavra, olhando, comendo essa palavra maravilhosa, que nos trouxe um entendimento muito grande.
E nesse dia também eu trouxe uma pequena passagem que na verdade o Senhor já tinha falado comigo. Eu gostaria de voltar no assunto, porque isso é muito pertinente para nós, para todos nós, que é um assunto que geralmente a gente, nós temos um grande defeito, né? Que é um defeito que vem da carne, né? Defeito da carne. E essa carne que a gente convive com ela, mesmo nascido de novo, mesmo sendo filhos do Senhor, mesmo você sabendo, tendo certeza da salvação, a carne, ela é, como disse um amigo, pastor Valdir, ela é feiticeira. A carne é feiticeira, a carne é terrível. A carne não vai se converter nunca, porque a palavra nos afirma isso, que a palavra diz que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Então quer dizer, por que a carne e o sangue não vai herdar o reino dos céus? Porque ela não vai se converter nunca. Então quer dizer, nós temos um grande defeito de achar que o culpado sempre é o outro. Então, na sexta-feira nós estávamos falando sobre e veio de Adão, quando Adão e Eva comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal. Então houve ali naquele momento já a reflexão dos dias de hoje. Então o Senhor chegou na volta do dia, procurou Adão e disse: Adão, cadê você? Ele já estava escondido já. Então a primeira coisa, quando se faz uma arte, quando se faz uma coisa errada, a primeira coisa é esconder. Isso é praxe dos homens. Os homens se escondem. Né? Se pudesse esconder, né? Se pudesse esconder de Deus, né? Mas aí o Senhor chegou: Adão, cadê você? Eu estou aqui. Mas o que aconteceu? Não, porque eu vi que eu estava nu e fiquei com vergonha. Mas quem falou para você que você estava nu? Você estava nu o tempo todo. Então você comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal, do qual eu te proibi. Ele disse: não, foi a mulher que me deu. Então a primeira coisa, a primeira culpa, então foi instituída para Eva. Aí o Senhor foi na Eva e perguntou: Eva, você comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal? Ela falou: não, foi a serpente que me deu. Então dali para cá o homem se tornou um mentiroso de mão cheia e transferidor da culpa, transferidor dos erros. Então, a pergunta que nós fizemos naquele dia foi: qual é o problema do mundo? O problema do mundo sou eu. Quando eu chego a essa conclusão, imagina com o tamanho da misericórdia que nós conhecemos de Deus, que tanto é a misericórdia tão grande, que Ele enviou Seu Filho amado para morrer por nós na cruz, para nos resgatar. Se Adão falava: Senhor, realmente eu comi da fruta, eu fui um homem que não obedecia, eu fui desobediente, mas eu me arrependi. E eu gostaria do teu perdão ali naquele momento. Poderia ter mudado toda a história. Ou se a mulher pegasse a fruta, comesse da fruta, entregasse para o homem: toma e come. Ele falou: não, o meu pai falou para mim não comer, eu não vou comer. Mas eu comi. Problema seu. Então, chegando à conclusão é que nós somos desobedientes. Esse é o grande mal do homem.
Então, qual é o grande problema do homem? Eu vou botar a culpa no Jonathan, eu vou colocar a culpa no Damião, eu vou colocar a culpa no Bruno, na Silmara, na Valesca, no Rodrigo, em todo mundo que está à minha volta. Mas nunca a culpa é minha. Eu que sou o culpado, eu que estou fazendo as coisas erradas, eu que não tenho autoridade para fazer o que eu estou fazendo. Então, o que acontece? O homem tem que assumir a culpa, se arrepender de todo o coração, e há um arrependimento, e no arrependimento um perdão, e o perdão a cura e principalmente a limpeza dos pecados. Amém? Amém. Então nós vamos falar em 1 Timóteo capítulo 1, de 12 a 17. Nós vamos falar que o apóstolo Paulo está dizendo para nós sobre culpa, sobre pecado, sobre graça. 1 Timóteo capítulo 1, versículos de 12 a 17. Ele está falando sobre graça, sobre pecado, sobre um homem, que esse homem é ele. E uma coisa muito incrível é porque quando ele comeu ali, Adão comeu a fruta, você falou que ele podia ter assumido com ele, mas Deus é um Deus justo, né? E ele já, acima da bondade dele, né? O atributo dele também é justiça, então ele já tinha falado que se comesse, ia morreria. Então, graças a Deus por Jesus Cristo, né? Graças a Deus por Jesus Cristo. Pela graça, pela misericórdia. Porque a palavra dele jamais iria voltar atrás, né? Porque ele diz, porque a palavra de Deus não volta atrás. Então, se você comer, você vai morrer. E naquele momento ele perdeu a ligação com Deus. E a única ligação que agora nós temos com Deus é através de Jesus Cristo. Então ele mandou Jesus Cristo para que essa partícula de Deus pudesse entrar em nós pela fé por Jesus Cristo. Amém? Amém. Muito bem lembrado, Bruno. 1 Timóteo, perdão, a página voou aqui. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 a 17. E Paulo fala assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância, na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer, para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Amém. Uau! Lembra que a gente estava falando sobre isso? Você falou por que tinha escolhido Paulo, eu acho, por causa do conhecimento dele. Ele deu uma explicadinha aqui. Então, nós podemos entender que aqui está minha amiga Kelly, a terrorista que quer tomar meu filho aqui, Bruno. Daqui a pouco, daqui uns 15, 20 anos, ele vai estar aí no Brasil, fica tranquila. Que aí, Ô, meu irmão, você a imunidade dela já tá baixa, não brincando. ou você vem pra cá,
tá bom? Mas nós te amamos, eu te cedo ele um pouquinho, tá bom? Um beijo no teu coração, nós te amamos muito. Então nós entendemos aqui que quem que é o maior pecador? Paulo está explicando para a gente. Se eu olho para mim e sempre falo, se eu tive jeito, qualquer um tem jeito. Se eu tive jeito, qualquer um tem jeito. Qualquer um, porque eu olho para mim e vejo o total da paciência de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo por mim, a misericórdia que me alcançou. É algo, eu posso fazer essa oração de Paulo com toda a tranquilidade do mundo, porque eu conheço a minha vida e Deus conhece a minha vida. Então eu sei o quanto Jesus foi misericordioso comigo. Então Jesus, ele me encontrou em situação de, olha, blasfêmia, perseguidor da igreja, insolente, tudo isso. Mas tudo que eu fiz foi pela incredulidade. Mas Jesus Cristo me alcançou e eu deixei de ser incrédulo. E passei exatamente por ignorância. Não sabia na época, não tinha Eu conhecimento. não tinha conhecimento da verdade. Então o que acontece? Nesse momento a misericórdia me alcançou. Ela me alcançou e me salvou. Amém? Então quando a gente olha para a gente e sabe que o problema sou eu, num casal, geralmente o problema é o outro. Nunca é a gente. Nunca. Ah, não, é a Laura. É o Jonathan. É a Silmara. É a Kelly, é o Murilo. Todo mundo passa pela mesma coisa. Então nós temos que entender que o problema geralmente, se você entender em Cristo Jesus, você vai saber que você é o problema. Porque quando você muda, todo o seu redor muda. Foi o que aconteceu com Paulo. Hoje nós estamos aqui falando da mudança de Paulo. Quantos mil anos depois? Então você vê o entorno dele e o entorno do mundo inteiro mudou por causa da conversão dele. Então imagina o que Deus pode fazer através da sua vida. O que Deus pode fazer através da vida de cada um de nós, quando nós descobrimos que o problema somos nós e passamos a viver um amor pleno e absoluto em Cristo. Nós podemos alcançar muita gente que não conhece a Cristo, ser ponte para muita gente alcançar a Cristo. Amém? Amém. Mas aí, em Filipenses capítulo 3, versículo de 4 a 6, Paulo fala de novo, continua. Meu irmão, qual a palavra Filipenses? Filipenses 3, de 4 a 6. Filipenses capítulo 3, versículo 4 e 6. De 4 a 6. Aí Paulo continua falando da mesma coisa. Ele vai continuar falando e nós vamos... Embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu mais ainda, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
era um homem totalmente obstinado a fazer aquilo que ele achava que era correto. Então essa é a ignorância dele. Mas se você ver, ele vai continuar de 7 a 9, olha para você ver o que ele fala. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de quem? De Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então imagina que é perder para ganhar. Então nós vamos perder o quê? O que não presta. O nosso eu, as nossas razões, o orgulho que nos fere todos os dias, a justiça que não procede, que só procede da lei e não procede de Deus, e que não se baseia na fé e sim se baseia em obras. Esse tipo de justiça é a justiça que procede de pagar preço. Nós temos que pagar um preço porque Jesus já pagou todos os preços para nós, ele já quitou toda a nossa dívida, toda a nossa dívida, todo o pagamento que tinha que ser feito, Jesus Cristo já fez. Então, quando Paulo entendeu isso, pela fé em Cristo, entendeu? O que aconteceu com ele? Ele abriu mão de tudo para receber toda a revelação. Então, a glória do Senhor nos alcançou através dessa fé maravilhosa, dessa, como diz Paulo, olha para você ver. Ele fala bem claro. Eu considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Pela fé sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Amém? Amém. É uma fé que procede de Deus também. Nós não tivemos uma fé baseada em nós, em alguma coisa que se baseia em nós, e sim tudo baseado em Cristo Jesus. Então, qual é o problema do mundo? Quando nós entendemos pela fé que o problema somos nós e que há... Aí volta naquela palavra maravilhosa que o Bruno trouxe para nós, né? Nós vamos lá naquela palavra maravilhosa que o Bruno trouxe para nós na sexta-feira. 1 Coríntios 15, 23. Nós vamos... 1 Coríntios... Romanos e 1 Coríntios 15, 23, né? Nós vamos em Romanos, né? Romanos capítulo 12, que nós vamos entender que tudo isso é Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional, é o culto racional de vocês. Não se
ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, o que é quando você entende que você é o problema, você se oferece em sacrifício vivo para o Senhor e mais, você transforma a sua mente, porque Ele está dizendo aqui, não se amoldem, para nós não tomar a forma do mundo, não tomar a forma do mundo. Então Ele fala, não se amoldem, então quer dizer que é uma ação nossa, mas transformem-se, é outra ação nossa, porque nós já salvamos, nós fomos salvos já, agora começa a nossa não tomar a forma do mundo. Ah não, meu amigo fez e eu quero fazer também, aí nós vamos lá para 1 Coríntios, né? Ah, meu amigo e tal, e aí nós vamos lá, que aí vamos lá em 1 Coríntios, que o Bruno trouxe para nós, que foi algo fantástico. 1 Coríntios capítulo 15, acho que é 15, 23, né, Bruno? É 15, 33. 33? 15, 33. Então nós vamos lá. 15, 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, quando você entende que você é o problema, você resolve arrumar a sua vida, aí a primeira coisa que você faz é troca seus amigos. Larga seus amigos do mundo, porque os seus amigos do mundo, ele vai te levar a corromper a tua intimidade com Deus. Ah, não, rapaz, o que você vai fazer? Não, eu vou orar. Não, rapaz, vamos ali, daqui a pouquinho a gente volta. Isso aconteceu comigo, meus amigos, né? Meus amigos de boteco, né? Amigo de boteco, amigo de balada, amigo de qualquer coisa. Né? Então, nós temos que entender que nós somos os problemas e que na transformação do Senhor, o Senhor nos ajuda, nos fortalece e nos dá palavra a dizer não ao mundo. Nós passamos a ser fortes no Senhor para dizer não para o pecado. Nós não estamos sujeitos mais ao pecado. Nós temos autoridade em Cristo Jesus, porque o quê? Paulo diz, eu quero ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Então quer dizer que eu estou nele. Então a partir desse momento, eu sou um homem que eu tenho capacidade em Cristo de dizer não para o pecado. Amém? Amém. Então essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos, para que os irmãos pudessem estar realmente buscando dentro de cada um o privilégio de servir a Deus e o privilégio de ser encontrado nele, o privilégio de ter boas companhias, de escolher boas companhias, o privilégio de não se amoldar ao mundo. Amém? Glorificado seja o Senhor nosso Deus, que nos reúne em amor. Graças a Deus pela tua misericórdia, pela tua paciência, Senhor. Como diz Paulo, pelas tuas providências, pela tua justiça, Senhor, que provém da fé, essa fé que o Senhor colocou no nosso coração. Pai, muito obrigado por esse maravilhoso sacrifício que Tu fizeste na cruz por nós, por ter nos resgatado, por ter nos trazido até aqui. E por certo o Senhor vai nos conduzir até a eternidade, como a Tua palavra nos diz,
que o Senhor jamais nos deixaria, em nenhum momento. E nós cremos, por isso estamos aqui, te adorando, te glorificando, em nome de Jesus. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e que o Senhor possa continuar reinando no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém.